Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e hoje a gente vai falar de uma dúvida que chega praticamente toda semana aqui nos comentários, nas mensagens do WhatsApp. Vocês estão percebendo, né, que os episódios viraram aí uma questão de dúvidas de vocês. Mas eu gosto de trazer as dúvidas para cá, porque assim eu sei que mais gente pode entender melhor como funcionam os processos biológicos. A pergunta ela é simples, mas ela é um pouco mais complicada de responder do que parece. Geralmente a pergunta é: Isabela, eu fiz uma produção on-farm, eu posso misturar Bacillus e Trichoderma na mesma preparação, na mesma produção e depois congelar? Ou deixar junto no tanque de armazenamento? Essa pergunta, principalmente sobre on-farm, né? A gente está recebendo bastante gente aqui que trabalha com farm, então por isso que eu quis trazer essa dúvida, porque até um dos meus mentorados que trabalha com a produção on-farm me perguntou: Isabela, pode misturar no mesmo tanque, fazer a produção, ou faz em tanques separados? Então esse episódio é para a gente sanar essas dúvidas. E eu vou falar a partir da ciência, tá, pessoal? Eu vou deixar o link dos artigos que eu usei também para fazer esse episódio, e vou deixar tudo na legenda do episódio aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Porque no final você vai entender exatamente por que alguns processos funcionam e outros não. Antes da gente mergulhar nessa parte técnica que eu particularmente gosto, deixa eu te situar de um contexto. A produção on-farm, caso você ainda não conheça, de bioinsumos, ela cresceu muito rápido aqui no Brasil, especialmente depois de um decreto aí, o decreto 6.913, que permitiu os produtores multiplicar esses micro-organismos para uso próprio, né? Isso democratizou muito a produção e também barateou alguns custos. Porque se você consegue produzir o seu próprio Bacillus, o seu próprio Trichoderma, você acaba economizando mesmo. Porque você tem tudo ali na fazenda, a logística é um pouco mais fácil, você tem autonomia. Mas com essa autonomia vem uma responsabilidade muito grande, na minha percepção, que é fazer direito. E a gente chega nessa pergunta prática, né? Isabela, por que eu não posso juntar os dois no mesmo tanque, né, no mesmo recipiente? Gente, não é uma pergunta ingênua, mas a gente precisa ir pela lógica. Se os dois são bons, se os dois controlam pragas diferentes, por que a gente não economiza tempo e coloca no mesmo recipiente? Né? Seria muito mais interessante. Quando a gente mistura alguns micro-organismos, por exemplo, Bacillus e Trichoderma, eles podem ter algum tipo de estranhamento ali. Não é que eles vão se atacar, assim, mas é tipo uma guerra biológica. Mas eles não se dão bem em confinamento, quando eles são forçados a compartilhar realmente o mesmo espaço por uma questão de pH, nutriente, mas principalmente quando eles não estão formulados. Essa é uma questão que o on-farm enfrenta e que no produto comercial tende a ser um pouco diferente. E hoje vocês vão entender o porquê nesse episódio. Então vamos começar com o mais básico, que é o pH. Por exemplo, um Bacillus thuringiensis, que a gente usa para controlar lagarta, né, broca, as pragas, esse Bacillus ele vai crescer, isso é uma média, tá, pessoal, porque depende da cepa, num pH entre 6,5 e 7, um pH mais neutro, por exemplo, uma água normal. O Trichoderma, que é um fungo que a gente usa para controlar outros fungos, para fazer biocontrole, ele ama um pH entre 4 e 5,5, um pH mais ácido. Então, sendo bem clara, essa é uma exigência biológica. Se você coloca o Bacillus num pH muito ácido, a bactéria vai reduzir seu crescimento, e especialmente reduzir a esporulação, que é aquela dormência, né, que protege o Bacillus durante o congelamento, condições estressantes. E se não tem esporo, o congelamento prejudica muito mais. Novamente, como todo episódio, eu gosto de lembrar que não estou generalizando, eu estou falando que depende da cepa, tá bom? Se você coloca o Trichoderma em um pH muito alcalino, o fungo, ele vai estar ali, mas ele vai estar infeliz. Os conídeos, eles não vão germinar direito, a viabilidade ela vai cair rápido. E aí, independente do pH que você escolha, um dos dois vai estar num ambiente que não está tão maravilhoso assim para eles multiplicarem. E o problema é, o micro-organismo num ambiente que não é tão favorável para ele produz menos, sofre mais estresse, resiste menos ao congelamento. E é tipo assim, você morar num lugar que não é adequado para você, para sua saúde, por exemplo. Você consegue sobreviver, mas a sobrevivência não significa que você vai prosperar ali. E quando você congela um micro-organismo estressado, a taxa de morte ela é muito maior. Concorda comigo? Tá, mas e se a gente conseguisse um pH,
né, meio termo ali para os dois, por exemplo, sei lá, um 5,8. E aí entra um segundo problema, que é a competição por nutrientes. Quando você mistura os dois no mesmo meio de cultura, você está colocando bacilos e tricoderma para competir pelos mesmos açúcares, pelas mesmas proteínas. Só que a questão é que bacilos consome açúcares simples numa velocidade da luz. E tricoderma, ele é um pouco mais lento, ele é mais eficiente, ele consegue quebrar polímeros complexos que o bacilos, por exemplo, não consegue. Só que quando você junta os dois numa mesma multiplicação, o bacilos chega primeiro e vai comer o açúcar mais fácil, e o tricoderma vai acabar ficando ali com as sobras. E o pior, o bacilos ele produz antibióticos, surfactina e turina, que são moléculas que matam ou inibem fungos. E é assim que o bacilo se protege da competição. O tricoderma também produz antibióticos, mas ele é um fungo que compete com outros fungos no solo. Então, se você tem esses dois micro-organismos produzindo moléculas que vão prejudicar um ao outro no mesmo recipiente, e isso eu falo a longo prazo, tá, pessoal? A gente chama isso de antagonismo bilateral. E o resultado é que, na verdade, ambos vão produzir menos e vão sofrer um estresse. Só que tem um adendo muito importante aí. Quando a gente formula, a gente acaba protegendo esses micro-organismos. Só misturando na cauda de aplicação, realmente não tem problema. Porque olha a quantidade de tempo que eles vão ficar próximos, é muito pouco tempo. E cada um vai acabar indo para o seu habitat natural. Agora imagina formular, produzir, né? Deixar junto no mesmo produto por meses, sem uma formulação. Na minha cabeça não faz sentido, mas me fala aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Daí você pode falar, mas é só congelar. E aí, uma coisa interessante sobre isso, sobre congelar bacilos e tricoderma, que também está no outro artigo que eu vou deixar aqui na descrição. Bacilos, ele forma esporos, isso a gente já sabe. E esse esporo, ele vai aguentar radiação, calor extremo, enfim. O congelamento para um esporo de bacilos é assim, tranquilo. Eles conseguem manter sua viabilidade congelados em mais ou menos 80%, né? Por aí 4 meses. Agora o tricoderma forma os conídeos, e os conídeos são mais delicados, especialmente o tricoderma sofre um dano chato que chama dano de inibição. É quando a água que está dentro da célula fúngica, ela congela e forma os cristais de gelo e vai matar essa célula. Isso a gente está falando de formulação líquida também, tá? Só lembrando vocês. O tricoderma sozinho, ele fica até bem estabilizado. A gente consegue manter uma viabilidade de 85%. Mas se a gente mistura com bacilos congelado, ele cai de 50% a 60% de viabilidade. Por quê? Porque o ambiente foi hostil. O pH não era ideal, o nutriente estava limitado, tinham antibióticos nesse meio, o conídeo foi para dormência já estressado. E o conídeo que está estressado, obviamente, congelado ele vai sofrer muito mais. É simples assim. Agora você pode estar pensando aí, mas Isabela, e aquele papo lá do tricoderma acidificar o meio, ele também não acaba protegendo essa mistura? Boa pergunta. Vou responder aqui para vocês, mas me conta aqui se você pensou isso também. É verdade, o tricoderma ele vai produzir alguns ácidos orgânicos, né? Ácido oxálico, ácido cítrico, enquanto ele vai crescendo, né? Isso vai acidificar o meio. E a questão de pH realmente ajuda na questão de oportunistas que podem estar ali. Mas a questão é, o tricoderma acidifica. Só que, quando a gente fala de tempo de congelamento, de 30, 60, 90 ácidos que vão se degradar ali, vão se transformar, vai acabar entrando uma hora ou outra no efeito tampão e isso vai se estabilizar. Mas assim, não tem garantia daquele pH continuar ácido ali, porque a gente sabe da curva log do micro-organismo, que eu já falei para vocês, né? Que ele chega num ponto de produção e a tendência dele é decair, se ele não for estabilizado ali naquele ponto. E aí a outra questão é, ele pode inibir, né, com o seu meio ácido, outros contaminantes. Mas e a eficácia do bacillus tá ali? O bacillus num pH muito ácido, ele reduz a esporulação, gente, não tem como. Então é assim, é a mesma coisa de falar, essa vacina vai proteger de uma doença, então ela é ótima para tudo. Não é assim que funciona, né? O argumento do pH ácido, na verdade, é uma questão muito maior. E novamente, gente, tudo que eu tô falando aqui vem de uma literatura. Tem um artigo de 2023 de Martinez e Ribeira, que foi publicado na Applied Microbiology e Biotechnology, é bem respeitada essa revista, que fala um pouco sobre a questão do tricoderma e o pH crítico dele. O pH ele vai ficar na faixa entre 4 e 5,5. Nessa produção, que tem um pH mais baixo, na verdade mais alcalino, cai drasticamente. Porque a gente ainda tem uma outra questão do on-farm, né? Às vezes a gente não consegue medir esse pH
de tempos em tempos. A gente tem que tomar cuidado com a água dura, que pode modificar a produção. A água, gente, é a matéria-prima mais importante para o on-farm. A gente tem que ter ela totalmente regulada e ainda assim a gente pode desregular ao longo do processo, porque o micro-organismo ele vai estar se multiplicando ali e modificando esse meio ao longo do tempo. Tem um outro artigo também de 2014, de Freire, na revista Agronomy, que fala sobre a produção de bacilos on-farm. E eles comentam sobre a questão de aeração ótima, que a aeração ela é um ponto muito importante que a gente não leva em consideração, porque tem que ter um pH controlado, mas o quanto você põe de oxigênio para esse micro-organismo vai modificar totalmente também sua produção. Também tem um outro artigo de 2025 que detalha como que o Bacillus subtilis ele produz esses antibióticos, surfactinas e turinas, e tem alguns compostos antifúngicos também, e que pode modificar nessa mistura que a gente faz se colocar um outro fungo, por exemplo, um tricoderma. Ou seja, Bacillus e tricoderma num confinamento, eles não são compatíveis para misturas on-farm, até mesmo, né, e principalmente falando em meios líquidos, porque meio sólido, gente, a gente tem uma estabilidade por ele estar em meio sólido. E meio líquido, como é que eu vou produzir, jogar um bacillus lá dentro do tanque, jogar um tricoderma e deixar eles produzindo por mais tempo? Então, vou deixar na cabeça de vocês aí. Aí você pode falar, Isabela, mas tem cepa que é melhor que a outra para mistura. Tudo bem, isso pode variar por cepa. Mas, assim, você pode encontrar uma combinação melhor que a outra, que funciona. Mas funcionar melhor não significa que vai funcionar bem. É, por exemplo, a gente comparar dois carros barulhentos, mas eles continuam sendo barulhentos, entendeu? Então, o meio líquido, a gente misturar bactérias e fungos, eu, Isabela, não recomendo. E isso falando da produção on-farm, quando você multiplica on-farm. Não é a questão que eu comentei antes para vocês de multiplicar no tanque, porque você vai deixar pouco tempo, que é o ideal, e já vai fazer sua aplicação, entendeu? Então, cada um vai achar ali o seu ponto no solo e tá tudo certo. Agora, imagina você deixar fechada, como você deixar uma casa fechada e ninguém consegue sair e eles têm que conviver entre eles. Alguém não vai aguentar. E aí eu peguei um artigo para falar também sobre a viabilidade de armazenamento de 2 a 3 meses congelados. E aí o que a gente percebeu? Bacilo sozinho, ele tem uma porcentagem de 80% de viabilidade. Agora o tricoderma, 85%. De congelamento, eu falo. Se a gente mistura os dois, isso cai para 50%. Então, assim, gente, não compensa, entendeu? É muito melhor você produzir separado, congelar eles, enfim, estabilizar, e depois, quando for aplicar, você misturar os dois. E assim, gente, a gente quer um produto no campo que tem uma alta viabilidade, porque a gente sabe que pode perder só pela questão do ambiente. Então, mesmo que a gente faça perfeito, pode acontecer uma redução dessa viabilidade, entende? Se você aplicar no campo pensando que vai ser 100% viável e na verdade ele está 50% antes de chegar no campo, aí não tem jeito. Bom, então qual seria a saída nesse sentido? A gente tem duas opções e eu vou falar das duas de uma forma aqui bem honesta para vocês. E aí você pode me falar assim, Isabela, aqui onde eu trabalho, a gente tem que misturar, produzir misturado, e não tem o que fazer. Se você vai fazer uma mistura, então faça uma mistura inteligente. Escolha as cepas que são menos antagônicas, que brigam menos entre si. Você tem que fazer um teste no laboratório, escolher essas cepas que perdem menos viabilidade juntas. Mas você vai ter que investir nesse teste de laboratório por algum tempo. Segundo, o controle de pH monitora a cada 24 horas, pelo menos. A meta é ficar entre 5,5 e 6. Se subir muito esse pH, ficar muito alcalino, tem alguns ácidos orgânicos que são compatíveis para poderem te ajudar. Terceiro, a aeração balanceada. Cuidem da aeração, porque isso pode modificar toda a sua produção. E isso claramente vai depender do teste que você fez para entender qual é a aeração perfeita. Quarto, estabilizante. Tomem cuidado com qual estabilizante vocês vão escolher, porque cada micro-organismo tem sua fragilidade. 5. O que é crucial? Teste em pequena escala. Teste em 500 ml. Congela, testa por 30, 60, 90 dias, faz placa, vê a proporção de 1 para 1, vê a proporção de 2 para 1, vê qual que fica melhor. E por fim, o controle de qualidade contínuo, gente. Antes da gente usar em campo, a gente tem que fazer teste em laboratório, ver mortalidade, praga-alvo, mistura, para ver se está tudo certo. Você precisa saber disso. Claro que o custo pode ser mais baixo, mas o risco também é alto. A variabilidade
ela acaba sendo alta também. E essa é uma das questões do on-farm. Por isso que a gente demora anos aí para lançar, às vezes, um produto no mercado, por todas essas questões. No produto comercial, além do estabilizante, tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem teste de formulação e tempo de prateleira. E isso demora bastante. E talvez formular separado seja uma solução para você que trabalha com on-farm. Se você produz bacilos e tricoderma em recipientes separados, o bacilos ele vai ter seu meio, seu pH ali um 7, né? Sua aeração, o tricoderma um pH 5, sua aeração específica. Depois que você processa eles e estabiliza individualmente, por exemplo, você coloca o bacilos para congelar ou liofilizado, o tricoderma você coloca também em congelamento, algum tipo de estabilização, ele vai preservar essas enzimas melhor. Então, o ideal seria armazenar separadamente. E na hora de aplicar, pouco antes de usar, você faz as proporções que você viu que é o ideal, mistura e faz a aplicação. Porque a formulação separada, você sabe que a viabilidade de cada um pode ajustar. E tem a questão de ser mantida um pouco mais alto. E isso vai depender de você, o que você consegue fazer no campo, o que é mais interessante para você. Mas eu gosto de trazer a parte técnica para vocês não irem crus, né? Não irem sem saber o que realmente está acontecendo. E tem uma questão que eu nem comentei nesse episódio, mas eu vou deixar aqui para vocês pensarem sobre isso. Quando a gente faz um bacilos ou um tricoderma no meio líquido on-farm e a gente não tem 100% de controle de produção, a gente não sabe ao certo que tipo de propágulo fúngico ou bacteriano a gente está produzindo ali. Nos produtos comerciais, por exemplo, a gente sabe que bacilos a gente produz endósporos, que são as estruturas de resistência da bactéria, e são produzidos via estresse. A gente estressa a bactéria em 80 graus Celsius para que ela produza esse endósporo e tenha um tempo de prateleira maior. Então a gente tem certeza que pode misturar com outros produtos químicos e que ela vai aguentar temperatura ambiente. São estruturas que estão ali adormecidas e mais resistentes. Já o fungo, grande parte das empresas, elas produzem meio sólido para formar conídeos, que são relativamente parecidos com os esporos das bactérias, e aí sim eles são formulados em meio líquido, isso a grande maioria, tá? Agora já no on-farm, que eu já converso com muitas fazendas que fazem, eles compram muitas vezes o produto pronto, jogam ele no tanque, põem o meio de cultura e seja o que Deus quiser. Se a gente quer obter o melhor resultado dos micro-organismos, a gente precisa manter o controle de qualidade durante todo o processo, gente. E assim, vocês precisam entender que o tipo de propágulo que a gente produz ali dentro é algo muito importante para que a gente saiba o que realmente está chegando no campo e que ele não chega inviável, que ele possa fazer sua função. Então eu deixo esse pensamento aí para vocês como uma dica da semana. Por fim, gente, a escolha é totalmente sua, né? Mas eu gosto de trazer a ciência de uma forma descomplicada aqui para vocês terem noção do que vocês estão fazendo, o que vocês podem melhorar nesse processo de vocês. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui pra mim, manda no WhatsApp, manda no direct do Instagram, do TikTok. Eu vou deixar o link aqui na bio, né, de todos esses artigos, do nosso Instagram, das redes sociais, enfim, vou deixar todos os links aqui pra vocês, da mentoria também, a consultoria, se vocês tiverem interesse. E eu espero muito que esse episódio tenha feito vocês enxergarem algumas coisas diferentes sobre essa produção. Eu te espero quarta-feira que vem, às 6 da manhã. Tchau, tchau!